Existe uma sombra silenciosa que se arrasta pela vida de muitos, um ciclo implacável que parece desafiar cada esforço, cada oração. É o ciclo da escassez, uma realidade que vai muito além da mera falta de dinheiro. A escassez, em sua essência bíblica, é um estado de espírito, uma mentalidade arraigada que distorce a percepção da provisão divina e nos aprisiona em um labirinto de insuficiência. Não é apenas a ausência de bens materiais, mas a ausência da paz, da segurança e da fé inabalável de que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades conforme as suas riquezas em glória. Entender o contexto dessa escassez é crucial. Ela não é um castigo divino arbitrário, mas muitas vezes a consequência de padrões de pensamento e comportamento que se perpetuam de geração em geração, ou que são alimentados por medos e crenças limitantes. A Bíblia nos mostra que, desde o Éden, a humanidade foi projetada para a abundância e a gestão, não para a constante luta pela sobrevivência. Quando essa verdade é obscurecida, o ciclo se instala, manifestando-se em dívidas crônicas, oportunidades perdidas e uma sensação constante de nunca ter o suficiente, independentemente do quanto se ganha. Imagine sua vida como uma esteira. Você corre, se esforça, sua energia se esvai, mas a paisagem ao redor permanece a mesma. Essa é a analogia perfeita para o ciclo da escassez. Você pode trabalhar incansavelmente, buscar novas fontes de renda, mas se a mentalidade de escassez persistir, o progresso real parece ilusório. A cada passo, a sensação de que o chão vai ceder, de que a provisão é frágil e temporária, impede a construção de uma base sólida para a liberdade financeira duradoura. A história bíblica está repleta de exemplos que ilustram esse ciclo. Pense no povo de Israel no deserto, resgatado da escravidão, mas ainda preso a uma mentalidade de escassez. Apesar do maná diário e da água da rocha, eles murmuravam, temiam e desejavam voltar à servidão no Egito. A falta de fé na provisão contínua de Deus os impedia de ver a verdadeira liberdade que lhes estava sendo oferecida. Esse é um equívoco comum. Acreditar que a escassez é a vontade de Deus para nos ensinar humildade, quando, na verdade, Ele deseja nos ensinar confiança e dependência para que possamos ser canais de sua abundância. Para começar a quebrar este ciclo, o primeiro passo é reconhecê-lo. Observe os sintomas em sua vida. A preocupação excessiva com dinheiro, o medo de gastar, a dificuldade em dar e receber, a sensação de que o sucesso financeiro é apenas para os outros. Esses são sinais claros de que a mentalidade da escassez está operando. Somente ao identificar essa prisão invisível, podemos começar a traçar o caminho para a verdadeira liberdade, enraizada nas promessas e nos princípios de uma prosperidade que vai além do tangível. Para romper com a escassez, precisamos primeiro redefinir o que a Bíblia realmente entende por prosperidade. Longe da visão materialista e distorcida de muitos, a prosperidade divina não é meramente a acumulação de riquezas, mas um estado de bem-estar integral, um conceito hebraico conhecido como Shalom. Shalom abrange paz, saúde, segurança, plenitude, sucesso e a ausência de qualquer falta. É ter o suficiente para si, para sua família e para ser um canal de bênçãos para o próximo. O contexto para essa compreensão da prosperidade está enraizado na própria natureza de Deus e em seus planos originais para a humanidade. No Jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva em um ambiente de abundância, com a responsabilidade de cultivar e guardar. Posteriormente, na aliança com Abraão, Deus prometeu não apenas uma descendência numerosa, mas também que Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra. Isso demonstra que a prosperidade, na visão divina, é um meio para um fim maior: glorificar a Deus e abençoar o mundo, não um fim em si mesma para o egoísmo ou a ostentação. Pense na prosperidade divina como uma semente. Uma pequena semente não parece muito, mas quando plantada em solo fértil, regada e cuidada, ela germina, cresce e produz uma colheita abundante. Da mesma forma, a prosperidade começa com uma semente de fé, plantada no coração e nutrida pelos princípios bíblicos. Ela não é um evento único e milagroso, mas um processo contínuo de crescimento e frutificação, que exige paciência, diligência e a confiança de que o Criador do universo é quem proveu o solo, a água e a luz.
A Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos de prosperidade nesse sentido integral. José, vendido como escravo, ascendeu a uma posição de poder e sabedoria, salvando nações da fome. Davi, um pastor de ovelhas, tornou-se um rei próspero e um homem segundo o coração de Deus. Salomão recebeu sabedoria e riquezas sem precedentes usadas para edificar o templo. Esses não foram casos isolados de sorte, mas resultados da fidelidade, da obediência e da aplicação dos princípios divinos. Eles demonstraram que a verdadeira prosperidade é um reflexo do caráter e da sabedoria que vem de cima. Um equívoco comum é confundir a prosperidade bíblica com o que é popularmente conhecido como teologia da prosperidade, que muitas vezes foca exclusivamente na riqueza material e em uma fé de barganha. É vital entender que Deus não é um caixa eletrônico celestial, mas um pai amoroso que deseja o melhor para seus filhos. A prosperidade que ele oferece é equilibrada, temperada com humildade e sempre alinhada com seu propósito maior. Se você está aprendendo e valorizando essa distinção, considere deixar seu like e se inscrever no canal para mais insights profundos como este. A verdadeira aplicação começa com a mudança de nossa perspectiva, alinhando-a com a perspectiva divina de uma vida abundante e significativa. Compreender a prosperidade divina é o primeiro passo. O próximo é aplicar os pilares que sustentam a liberdade financeira na perspectiva bíblica: fé ativa, trabalho diligente e sabedoria prática. A fé aqui não é uma crença passiva, mas uma convicção que impulsiona a ação, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, conforme Hebreus 11:1. É a confiança inabalável de que Deus é fiel para cumprir suas promessas, e essa fé nos capacita a agir, mesmo diante da incerteza, semeando onde outros veem apenas deserto. O contexto para esses pilares é a própria dinâmica do reino de Deus na Terra. Deus nos deu talentos e recursos e espera que os multipliquemos, não que os enterremos. As parábolas de Jesus, como a dos talentos, ilustram claramente a responsabilidade que temos de sermos bons mordomos. O trabalho, longe de ser uma maldição pós-queda, é uma vocação divina, uma forma de participar da obra criativa de Deus e de servir ao próximo. A sabedoria, por sua vez, é a aplicação prática do conhecimento divino, a habilidade de discernir e tomar decisões que honram a Deus e produzem bons frutos em nossas finanças e em nossa vida. Imagine construir uma casa. A fé é o projeto arquitetônico, a visão do que será erguido. O trabalho diligente são os operários, o cimento, os tijolos, a força física e a persistência na construção. A sabedoria é o engenheiro, o mestre de obras, que garante que os fundamentos sejam sólidos, que os materiais sejam adequados e que cada etapa seja executada com precisão. Sem um desses elementos, a casa não se sustenta. Da mesma forma, a liberdade financeira não é construída apenas com fé sem ação, ou com trabalho sem direção, ou com a ação sem a inteligência da sabedoria divina. A Bíblia nos oferece exemplos verificáveis da interconexão desses pilares. Provérbios exalta o trabalho da formiga, que diligentemente armazena no verão para o inverno, e adverte contra a preguiça, que leva à pobreza. Paulo, um apóstolo poderoso, também trabalhava com suas próprias mãos para não ser um peso para as igrejas. A sabedoria de Salomão não o tornou apenas rico, mas também um líder capaz de julgar e governar com discernimento. Esses exemplos nos mostram que a prosperidade não é mágica, mas o resultado de princípios aplicados com consistência e fé. Um equívoco comum é pensar que apenas orar e esperar é suficiente para a prosperidade. Embora a oração seja vital, ela deve ser acompanhada por uma fé que se manifesta em ação e um trabalho que reflete a diligência. Deus abençoa as mãos que trabalham, as mentes que buscam sabedoria e os corações que confiam. A aplicação prática desses pilares envolve planejamento financeiro, orçamento, investimento, poupança e, crucialmente, a prática da generosidade e do dízimo, reconhecendo que tudo vem de Deus e que somos apenas mordomos. É um caminho de responsabilidade e confiança, onde cada passo é guiado pela palavra. Quebrar o ciclo da escassez não é um evento único, mas uma jornada contínua.
Para sustentar a liberdade financeira e a prosperidade divina, é essencial adotar um estilo de vida de mordomia, gratidão e crescimento contínuo. A verdadeira prosperidade não se trata apenas de acumular, mas de gerenciar com sabedoria o que nos foi confiado, garantindo que os recursos fluam não apenas para nós, mas através de nós, impactando positivamente nossa família, nossa comunidade e o reino de Deus. É a construção de um legado, não apenas de uma fortuna pessoal. O contexto para essa sustentabilidade reside no princípio da semeadura e colheita, e na visão de Deus para as gerações. Ele deseja que seus filhos vivam em abundância para que possam ser uma bênção duradoura. As promessas de Deus a Abraão não eram apenas para ele, mas para sua descendência. Isso nos ensina que nossas decisões financeiras de hoje têm ecos no futuro, podendo quebrar ciclos de escassez para nossos filhos e netos, ou, infelizmente, perpetuá-los. A liberdade financeira sustentável é um ato de fé intergeracional, um testemunho vivo do poder de Deus. Imagine a prosperidade como uma nascente. Não é apenas uma chuva que cai e se vai, mas uma fonte contínua de água fresca que irriga a terra ao redor. Para que a nascente continue a fluir, ela precisa ser cuidada, protegida e canalizada. Da mesma forma, a liberdade financeira, uma vez alcançada, exige vigilância, sabedoria e a constante renovação de nossos compromissos com os princípios bíblicos. Ela não é um destino estático, mas um fluxo dinâmico de recursos que, quando bem administrados, enriquecem a vida de muitos. A Bíblia nos oferece exemplos inspiradores de como a prosperidade pode ser sustentada e usada para um propósito maior. Salomão, com sua vasta riqueza e sabedoria, construiu o magnificente Templo de Jerusalém, um monumento à glória de Deus. As famílias que seguiram os mandamentos de Deus, como as que são descritas em Provérbios, deixaram um legado de bênçãos para suas casas. Esses exemplos mostram que a prosperidade não é um fim em si mesma, mas um meio poderoso para cumprir o propósito divino e para demonstrar a fidelidade de Deus em cada geração. Um equívoco comum é pensar que, uma vez que se alcança a prosperidade, o trabalho e a vigilância podem ser relaxados. Pelo contrário, a liberdade financeira exige ainda mais diligência e responsabilidade para ser mantida. Isso inclui continuar a buscar sabedoria, a praticar a generosidade, a investir no reino e a planejar para o futuro com uma visão de longo prazo. A oração constante e a busca pela direção de Deus são mais importantes do que nunca. O ciclo da escassez pode ser quebrado, mas o ciclo da gratidão e da mordomia deve ser estabelecido e nutrido. Que essa jornada de fé e ação te leve a uma liberdade financeira que não apenas te sustente, mas que também te capacite a ser um farol de esperança e abundância para o mundo. Se você está pronto para mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e transformar sua realidade, deixe seu like e se inscreva em nosso canal para não perder a revelação bíblica para sua prosperidade no próximo vídeo.